Assim, para mim, é uma personagem, a personagem do seu livro, Nunca Juntos, Mas ao Mesmo Tempo, ela me deixa com várias pulgas atrás da orelha, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está tendo que conviver muito com a gente mesmo. Ela convive com ela mesma ao mesmo o tempo inteiro, mas de uma forma muito sensível e ela tem um alter ego, um observador, um narrador, né? Você podia me falar desse narrador que é externo e é interno ao mesmo tempo? E porque a gente vive assim, né? Será que você está percebendo que agora sozinho tem esse narrador também da sua história? Tem. Você acabou de dar um grande spoiler, né? Para quem for ler o livro, né? É assim, mas tudo bem, Fernando. É o Mas as seu pessoas vão jeito. ficar com vontade de É o ler, seu ué. jeito, é o Eu seu sou um jeito. spoiler. Na realidade, é assim, é um narrador que pode também ser uma narradora. Eu me lembro que quando eu estava começando a escrever, eu escrevia como uma narradora. E em poucos lugares do texto dava para perceber que era uma voz feminina falando. Só que eu não sei se com os cortes, fui fazendo muitos cortes, né? Você viu, né? O livro tem muitas páginas brancas, assim. Eu não sei se isso ainda é percebível. Eu precisava ler de novo, apesar que eu acabei de ler agora, porque eu estava traduzindo ele para o inglês. E, enfim, o que eu quero dizer é que esse narrador aparece ah, no início, que narra, ele e ela, né? Que narra a vida da Adeline, que é essa estrangeira que saiu de um país que a gente não sabe qual é também, para morar num outro que também a gente não tem ideia de qual é, porque não tem nenhum significante geográfico no livro. Ele é desamparado, é um livro desamparado de estado, né, de continente. A gente só sabe que é um lugar e outro. Só existem dois lugares. Né? E, e a Adeline é observada por essa pessoa, vamos dizer assim, que está de longe, mas que também está dentro dela. E que aos poucos vai se transformando nela. A vontade do narrador, narradora, é de se transformar nela. Porque a Adeline é uma pessoa, para mim, excepcional. Assim, ela transforma, ela conjuga problema de uma outra forma. Ela não conjuga os problemas sociais do mesmo jeito que a gente conjuga. Ela, eu acho que crise tem um outro significado físico para ela. Ela corpora a crise de uma outra forma. Ela, talvez se ela tivesse hoje vivendo a questão do coronavírus, ela estaria tentando entender o que é estar em casa. Ela ia narrar para gente, ela ou a narradora narrariam para gente o que é estar em casa, não a falta de estar na cafeteria, que é geralmente o que nós humanos fazemos, né? Nós sentimos a falta de estar na cafeteria, a falta de estar no parque, a falta de não estar no teatro, a falta de não conseguir dar um abraço no amigo. A Adeline, ela estaria narrando a vida dela em casa. Como é estar em casa, como é tomar um café da manhã, como é não sair, como é passar um dia consigo. Provavelmente ela estaria se jogando mais ainda nas páginas criminais, né? Nas notícias criminais, não para ver as notícias criminais, mas para ver o, os comentários, né? Que ela gosta muito dos comentários. E ela estaria também assistindo às manifestações hoje, se ela estivesse em Paris. Talvez ela estivesse numa manifestação, é bem possível que sim. Mas a narradora provavelmente estaria em casa, enquanto a dele estaria na rua. Porque eu acho que a narradora não consegue correr o risco de viver. A narradora
tem muito medo. A narradora, ela sente, ela sente medo por essa disponibilidade da Adeline de ser quem ela é. A narradora precisa ser outra. A narradora é como se ela tivesse sentindo que ela precisasse tomar conta de Adeline. E a Adeline, não, ela faz o que ela precisa fazer. Então, provavelmente a narradora, nesse momento, ela seria uma voz na cabeça da Adeline, puxando a Adeline para dentro de casa. E a Adeline, no Sim. entanto, estaria na rua. Ouviria a voz da narradora, mas a voz da narradora não faz muita diferença para a vida da Adeline, não. Isso que você está falando, Wagner. Na verdade, eu sou aquela pessoa que convidou, né, Wagner Schwartz, artista, escritor, e vou falar mais do que o convidado. Tô brincando, eu não vou fazer. Pode falar, sim. Não vou. Ai, meu Deus, as psicanalistas, gente, por favor. Eu acho que é mais um Eu alter amo. ego, Olha acho só que não aqui, é um ó. id, não. Olha o que eu tô Não. lendo agora. Que- Eu A gente não sou sabe um francês, monstro, amor. eu sou um monstro que vos fala. É o Que novo livro do maravilha. Paul Preciado, que foi a, a conferência dele na escola da causa freudiana aqui na França. Olha que Então, legal. ele cavou um buraco no meio dessa... Causa uma crise nesse estatuto do psicanalista, de dividir o mundo em mulher e homem. E ele botou tudo abaixo. Na realidade, o que ele fez, né, assim, artisticamente, para mim, tinham 3.500 pessoas. Então, ele colocou para mim um God de 20 centímetros na cadeira de 3.500 pessoas, e 3.500 pessoas sentaram nesse God para ouvir a palestra dele. Hum. Então, Bem, id, superego, essas coisas eu acho que não, não fazem sentido mais. Nem para acabou de Adeline. entrar. Nem Nem pra para dele. Adeline. Acabou de entrar um psicanalista aí, ó, cujo apelido é Freud, mas é o Marcos Dutra, grande amigo. Boa tarde, você falando disso. Então, tem uma hora que, falando disso, que você está falando que a narradora fica em casa e a Adeline vai e tal. Tem uma hora que é fantástico. Eu vou dar spoiler, sabe por quê? Porque eu quero que as pessoas morram de vontade de ler esse livro, porque esse livro é muito gostoso. E é um livro que eu já li 2 vezes. Então, eu quero ler mais algumas 3. Então, eu acho que vale bem a pena Olha, ter em Fernanda, casa. nem eu achava que você gostava tanto de mim assim, viu? Eu gosto da sua escrita, falei de você, nem. Adeline acorda despovoada. É perigoso escrever nesse estado, o percurso é extenso demais. Nossa, e eu fiquei assim, gente, o que é acordar despovoada? Tem dia que eu acordo despovoada. E eu não sei nem. Ai, Cíntia, você vai amar, querida, você vai amar. E eu não sei nem o que é estar despovoada, mas neste momento do isolamento social que eu me propus a fazer, né, de forma correta, apesar da cidade estar funcionando loucamente, eu comecei a acordar povoada, né? Então, lidando com todas as faltas, com todas as saudades, com todos os atravessamentos, as vozes, e aí eu fui ficando despovoada. E aí, num primeiro momento, aquilo gerou uma angústia. Num segundo momento, eu acho que isso me deu vontade de existir de outra forma, entendeu? Eu não sei nem se isso é possível o que eu estou falando, porque se eu for pensar teoricamente na psicanálise, é quase impossível eu não estar desamparada, né? O que você pensa disso? Você acha que o desamparo é constituinte? Como que você pensa? Eu penso que você caiu na armadilha do livro. Do narrador, narradora. Porque eu vou te perguntar agora. Quem está falando sobre a Adeline? Nesse Adeline momento? acordou. É. Quando eu falo ou quando você Não, fala? quando eu falo, não falo nada nesse livro, não falo nada. Para mim é o Quando a narrador. narrador fala, então.
É o narrador. É o narrador que fala que a Adeline acorda despavoada. E a gente. Aham. E quando eu digo para você que o narrador, às vezes, está do lado de dentro da casa e a Adeline está do lado de fora, é porque talvez ele projete coisas na Adeline. Talvez a Adeline ela estivesse dormindo muito bem, mas o narrador Uhum. insiste em dizer que ela insiste em dar uma qualidade para Adeline. Entendi. Olha, a Cris, a Aline tinha perguntado, aí você já respondeu do Diego Perega. A Cris está perguntando, pelo que você fala, a Adeline, ela não está no campo da falta. É isso? Da Não está no falta? universo da falta. Uhum. É, é, mais ou menos É isso. isso? É, porque esse universo da falta também é um universo escolar, né? É o escolarizado. É o universo de quem leu sobre a falta. Porque quem sente a falta não sabe nem. Tem gente que não sabe nomear mesmo o que é falta. Você lembra que a Macabeia, no livro, na Hora da Estrela, ela foi. Ela não sabia o que era passear, então ela foi passear com o namorado dela na chuva? Porque eles não sabiam o que era passear. Então, assim, é mais ou menos isso. Pois é. Esse é Alberto. Ó, Aline, Agora que você então muda esse falou, negócio aí de alter ego, de super ego aí, porque a gente precisa dar uma renovada nesse discurso de vocês. psicanalistas promovam discussão e provocações. Gente, podem perguntar que a gente vai vendo, eu vou A lendo para ele, Fernanda ou o próprio responde as Wagner. coisas sobre psi, porque ela é uma boa psi, e eu respondo. Ah lá, já deu um arf lá. É isso aí, hahaha, arf. Não, o convidado é você, se eu puder ajudar. Agora você falando isso, que é do campo da a falta, né? Tá ligada, é escolada, né? A gente precisa de ter falta da falta para saber o que é a falta. A gente precisa ler, ter lido, ter conhecido algumas teorias, né? Freud É, revirou. Minha filha, aí, mas ele revirou não foi comigo, não. Eu sou fraquinho. Mas eu tô esperando esse livro ser traduzido no Brasil. Aí os olha só. brasileiros vão revirar. Ah, eu não vou nem ler. Adeline se reduz àquilo que lê. Isso é demais. Isso é demais. Então é isso que você está falando, olha, que quando ela fica embebida do que ela lê, ela fica tomada pelo que ela lê ou ela se torna o que ela lê. Então, porque tem uma coisa também no livro, né? Que a Adeline, ela sabe que ela é escrita. A Adeline é quase uma língua. Vamos dizer que Isso a é um Adeline é spoiler uma seu, eu não língua. ia dar É. esse spoiler. Ai, então, assim, ela se vê, ela sabe. O problema é que ela sabe, a Adeline sabe que ela está dentro de um livro. E Uhum. que o peso do corpo dela tem... Quantos gramas tem esse livro? Eu não sei, uns 20 gramas? 10 gramas? Então, que o corpo dela tem esse peso aqui. Ó, Entendo. Cristiane só faz pergunta cabeçuda, né? Ó, se o É. registro não é o da falta, poderíamos pensar na Adeline como um ser humano em descoberta? Vai aí, Fernanda, você que leu. Na verdade, Cris, eu vou te falar uma coisa e o Wagner me ajuda aí se eu estiver errada. Eu acho que não é um ser humano em descoberta, não. Ela só vai vivendo, porque não é, ela é o que o Wagner falou, spoiler, né? Ela é um ser humano escrito, né? Eu fiquei pensando, né, em todas essas discussões filosóficas sobre a autoria, porque eu vejo você, Wagner, no livro, aí eu vejo um narrador que é ao mesmo tempo a Adeline, eu vejo a Adeline e às vezes ela some, ela não existe mais porque ela é uma projeção sua e do narrador. E você não é o narrador ou narradora, você entende? E eu fiquei pensando nisso. Então, eu não acho que a Adeline seja uma personagem que a gente pode dizer que está em descoberta. Eu acho que, na verdade, a gente que entra em questionamento, em descoberta, quando lê, né? A Sim. Adeline. Interessante, né?
E aí, Wagner, saindo um pouco do livro, mas ainda por conta dessa reflexão aí que a Cris provocou em mim, por conta do livro. O que que você acha? A Cintia escreveu O Leitor. Eu tô até curiosa para saber o que que é que ela quer falar. É muito. Até acho que entendi. Mas o que que você acha, assim, da leitura nesse momento de isolamento social para quem tem esse hábito? A gente não vai falar, ai, que quem não lia tem que começar a ler. Mas o que que você acha dessa viagem? Você acha que isso tem alguma. Traz algum benefício além dos que a gente já conhecia? Mas estou falando no momento do isolamento. Ah, eu acho que é o trabalho, é o momento que a gente vira a formiga, né? Da cigarra e da formiga. Uhum. É o momento da nossa revanche, porque a gente sempre foi cigarra, né? A gente sempre foi aquele que não trabalha, aquele que não, que não se ocupa com o futuro, com a administração da, da vida, homem, mulher, enfim. A gente administra outras coisas que são A vulneráveis gente é demais, artista, você né? está falando? A A gente, não, gente. não sei, a gente artista. Acho que é a gente que não se encaixa no papel da formiga na, 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 Entendi. na, na fábula, né? Então, de repente, vem um vírus que diz: não, na realidade vocês são a formiga. Ora, o que que a gente fez enquanto a gente estava sendo cigarra na, na visão das pessoas? A gente estava lendo, estava construindo a vida do isolamento. A gente está construindo o isolamento em coletivo. E, de repente, a gente teve agora a possibilidade, né? A gente aqui na França, eu digo teve, porque a gente já está podendo sair de dentro de casa, já está podendo almoçar em jantar, ir a restaurantes, porque eles estão funcionando só do lado de fora agora. Mas já tem uma vida social mais aberta, mais palpável que a que tem no Brasil. Então, assim, estar no, no mundo agora é mais possível para a gente. Estar do lado de fora, não, estar no mundo do lado de fora é possível para a gente agora estando dentro de casa, lendo. Então a gente trouxe a leitura para dentro de casa. Então a gente só ligou essa tecla do isolamento para esses que leem, né? Esses que vivem na leitura. E o que eu acho muito importante, assim, porque é o que tem me sustentado, assim, me deixado conectado com o mundo dentro de quatro paredes. Como foi, por exemplo, minha formação em letras, como foi quando eu estava na universidade, na faculdade, na biblioteca, como fazemos geralmente quando estamos dentro de casa, a gente se fecha dentro de um quarto, ou seja, somos pessoas isoláveis. Então esse isolamento a gente já tem a técnica dele. Agora a gente tá, tá se deliciando com ele. Quem pode, né? Claro. Tem gente que não pode. Não tem esse direito. Não é nem que não pode. Não pode. Não tem o direito de. Sim. Wagner, e a gente falando de isolamento, né, do direito, de tudo isso, tem uma coisa assim, né, relendo, né, o livro, que eu falei assim, gente, eu tinha que ter realmente relido esse livro neste momento de isolamento. Porque, ai, você é quase um vidente, Wagner Schwartz. Primeiro nome do livro, né, Nunca Juntos, mas ao mesmo tempo, é o que está acontecendo neste momento. A gente está todo mundo ao mesmo tempo, só que a gente está e não está junto, né? Eu acho fantástico essa virtualização do humano que aconteceu, acho que é o que você está vendo aqui. E aí tem isso aqui é fantástico. A senhora, que é uma personagem, né? Não vou dar spoiler muito sobre ela, mas ela
É uma personagem que me encasqueta. Leiam e me contem. Podem, gente, no direct me contar quem é a senhora, pelo amor de Deus. O que essa senhora Ela é, quer? é, ela Aí daqui a pouco é, você me conta. Ah, espera ela, só um minuto. Hum, vou deixar você falar. Tô igual o não, Ju. não, não, não. A É só que senhora faz. ela é um negócio, né? Ela é um Ela é um negócio negócio. estranho. É. É a Matrix. A senhora faz planos para o futuro. A Adeline sabe que as histórias acabam no presente, porque tem um número finito de páginas. Isso foi muito acalantador. Ao mesmo tempo que é muito confortante, é desconfortante, porque a gente lembrar da finitude é muito complicado, porque pode ser a finitude da vida mesmo. No caso da Adeline, ela morre com o livro, acaba, né? Não que ela morre, gente. O livro acaba, então, de qualquer forma, acaba. Né? Não, daqui a pouco o povo vai achar que eu tô matando a personagem. Então, assim. E o nosso livro, né? O nosso livro pode acabar no meio da pandemia, por conta de Covid, por conta de qualquer outra coisa, né? Uhum. Mas nós estamos com várias narrativas que chegam ao fim. Parece que esse momento, por conta de todo esse enlouquecimento, isso ficou claro para todo mundo, né? Que as histórias chegam ao fim. Várias histórias se fecharam, várias histórias paralisaram. Tem gente que começou a fazer um monte de coisa esse ano, curso, entrou na faculdade e parou. Estava com projetos, né? Imagino que você também tem. Eu estou com vários projetos paralisados, você também. A minha vida não tá acontecendo assim. A minha vida antes pandemia não está acontecendo, não, e não vai acontecer em 2020. E não sei se a vida antes pandemia vai voltar em 2021. Ela tende a voltar, talvez, se acharem aí essa vacina, se a gente conseguir ter as relações, essas relações econômicas, enfim, se tudo voltar como não era antes, Ah, sim. eu acho que 2020 pode se retomar em 2021, mas com uma outra, com outro corpo, né? Com o corpo de quem viveu 2020 isolado. Uhum. Então, ou com o corpo de quem viveu 2020 trabalhando, correndo risco numa epidemia, ou com o corpo daqueles que entraram, fizeram um luto cívico de 200 mil mortes no mundo, 300 mil mortes no mundo. Não sei, né? Acho que é Então, mais, assim, é. é muito mais que isso, né? Eu peguei Uhum. aqui rápido, que Uhum. nos Estados Unidos foram 100 mil, né? No Brasil agora tem Uhum. 40 mil. Então, eu não sei, isso daqui ao fim do ano serão quanto? 1 milhão de mortes no mundo? Então, no mundo? Então assim, o que sobra disso tudo para 2021? Ou você vira um hiper cínico e continua vivendo a vida como ela era antes, mas você vai ficar meio desconectado, assim, da, Uhum. da realidade, do real, né? Uhum. Ou você assume esse presente, né? Que é Uhum. geralmente o que a Adeline faria. Assumiria o presente de lidar com esses fatos, sejam eles doloridos ou não. É que a narradora tende a evitar a dor, né? Eu acho que a senhora também, ela tende a evitar a dor. Ou a senhora gosta de doer, né? Também Uhum. tem isso. E a Adeline, não, a dor e a falta da dor, o riso e a falta do riso fazem parte da condição humana. Então, assim, para ela isso Uhum. não é uma, um motivo de tragédia, um motivo de desgaste. Ela entende tudo isso como parte da vida. Ela não procura conectar, indexar a palavra vida somente alegria, família.
sexo biológico, festa, dinheiro, produção. Não, existem outras coisas que também são vida para ela. E eu não sei se para narradora são. Para narradora, vocês vão ter que ler o livro e me contar. E para a senhora é um desafio, eu acho, isso tudo. A senhora, desafia. ela parece bem completa, né? Porque a senhora, ela precisa muito da presença, né? Ela tem uma necessidade da presença, né? Ela envelheceu o presente. Envelheceu o presente. Ai, Wagner. Vou ter que ler de novo amanhã. Vou ler de... Depois da nossa conversa, vou ter uma nova visão da senhora. Preenche Bem, gente, as páginas em branco, que estão o resto, as partes em branco. vou preencher. Apesar que o meu Gente, amigo aqui falou que isso fazem parte, são estruturas narrativas, né? Não é isso que ele diz? É o que a o seu amigo informação aí que romanesca. escreveu. A informação romanesca de fazer dos furos, das ausências, dos brancos um elemento narrativo. Sim. Olha, tem um monte de coisas aqui, ficou parado para mim, agora que eu vi. A Thaís, ela Tá. falou que a finitude tem sido um senhor desafio na maternidade. É, Olha, faz muito nossa, sentido. deve ser muito complexo isso. Ai, muito. Nossa, A Cadiniz fala que a vida vai voltar com cicatrizes, né? Corroborando aí, né? Tipo o que você falou. meu sobrinho digitou oi, vavá. Oi, falando, a gente acabou de falar da maternidade, da finitude. Não seremos os mesmos, falando com ator e atriz. A Adeline pode entrar nos palcos? A Schwartz, sua irmã. Ah, não, não é irmã não, conhecida. Sua irmã acabou de perguntar se pode levar para os palcos. Eu já tinha pedido. Olha, Pode, a gente vai deve, levar. pode. Eu vou, Pergunta pra ela, né, mas eu não vou ser a senhora, nem vem. Fernanda? A Não gente vem, conversa no inbox. Ó, o Marcos Dutra, que é meu amigo que tinha o apelido de Freud, vamos ver o que ele falou aqui. Já existem muitas coisas novas e prontas solicitando espaço no mundo pós-pandemia. Com certeza. Que bacana. E a gente vai ter que ler, inclusive, esse seu livro aí que você tá. Eu tô vendo que você quer que a gente escute esse livro. Você tá apaixonado por esse livro. Tô, tô lendo aos poucos, assim, rabiscando tudo. Pra ver se Uhum. entra no meu HD, mas o meu HD ele tá bem. Ai, tá difícil. Enfim. E a gente hoje em dia a gente tá precisando muito, né, dos HDs. Deixa eu te perguntar, Hum. Wagner, o que você acha, assim, Ah, né, Luciana que... Lara. Sim, ela falou um oi para você. Eu trabalho com a ideia, né, de que arte é saúde mental, gera vida, produz vida, existência. Sabe por que saúde, o conceito de saúde é muito amplo, né? Não quer dizer um bem-estar, não quer dizer uma normalidade, mas é um espaço de existência, né? Uma relação estética comum. O que você acha? O que você acha dessa relação que eu costumo fazer entre saúde mental e arte? Queria que você falasse enquanto artista das artes do corpo, das artes da escrita. A Louise Bourgeois falava muito disso, né? Que a arte é uma garantia, a garantia da sanidade, da sanidade mental ou alguma coisa parecida, porque ela teve grandes questões assim familiares complexas que ela não conseguia resolver no divã e que os objetos dela conseguiram dar forma para aquilo. E eu acredito que quando você consegue dar forma às questões mais ocultas e mais dolorosas, você tem aí um exemplo do que pode ser saúde mental. E esse mental também é uma questão para mim, né? Seria saúde mental ou seria saúde corporal, né?
porque é difícil para mim ver a mente desconectada do corpo, sabe? Ver duas coisas assim, uma coisa que, que existe internamente, outra coisa que existe internamente. Eu acho que está meio misturado. Eu acho que existe um corpo aí. Então, para essa saúde corporal, é importante dar forma, criar uma matéria para essas questões que afligem essa subjetividade servidora, servil, que colonizada, fabricada por um monte de escolas, né, também. E escolas, nesse caso, não quero ser mal entendido, não digo que a escola provoca isso, né, mas tô falando o que vem, o que está pronto, né, o que está as culturas de massa, tudo isso provoca morte, matam. Muitas vezes são, são, são formas de deixar o corpo doente ou de fazer o corpo desaparecer, né? E eu acho que quando você entende artisticamente o papel dessa dor no mundo, o papel dessa aflição no mundo, e entender artisticamente é entender algo coletivamente, essa saúde ela ganha tônus. Então ela ela se encarna, ela corpora. A saúde ela corpora. E a saúde corporando, ela aprende a se defender. É isso. Uhum. Nossa, que bacana. Vou pensar bastante nisso. A Luciana, ela pergunta, né? Fala um pouco da dança da escrita, relações delas na sua construção como artista, né? Que tem a ver com isso, só que vai para você, para a sua construção. Eu acho que, ai, Lu, é tão difícil hoje para mim separar dança de escrita. É como a gente estava falando, como eu estava falando agora, de também separar o corpo da mente, né? A gente sabe que existe um corpo mental, um corpo físico, enfim, a gente brinca com essas diferenças para saber como aproveitar de uma e como aproveitar de outra. E eu acho que a escrita e a dança estão nesse mesmo campo, assim, de como o que o que elas são enquanto matéria, assim. Para mim é uma matéria só. Mas é claro que a forma delas, quando elas estão vivas, né, quando elas são apresentadas, elas são diferentes. Né? A dança tem como matéria o corpo, a escrita tem como matéria a letra. Mas, ao mesmo tempo, hoje, nesse mundo de hoje, isso está sendo tão questionado, porque a dança também, quantas pessoas já leram esse livro e já me falaram, eu vejo dança no seu livro. Como que a gente lida com essa informação hoje? Então, assim, pessoas, por exemplo, o meu último trabalho que se chama Boba, eu lembro da Renata Carvalho, que é a atriz que faz, não faz só isso, né? Mas é a atriz trans que apresenta ou representa Jesus Cristo no teatro hoje. Ela viu a Boba e ela falou: eu não entendo quando as pessoas não entendem, porque está tudo escrito. A gente escuta a sua fala silenciosa. Ela falou: dá para eu ler o seu trabalho, sendo que não tem nenhuma palavra, só tem gesto. Então,
eu não sei como... eu não consigo, eu mesmo, criar forma da, da dança na palavra, ou a forma da palavra na dança. Mas eu sei que uma trabalha a outra. Trabalhar essa Uhum. dura matéria do corpo é trabalhada pela língua, sabe? Pela escrita. E eu acho que vice-versa. Então é difícil para mim imaginar uma separação. Eu acho que a Luciana também não estava falando de separação, porque a Luciana Lara também tem um trabalho maravilhoso em que sempre houve texto, dança, as artes visuais. Ela trabalha muito com as artes visuais, então Uhum. o imagético tá muito presente no discurso cênico dela. É que a gente foi acostumado, eu acho, a ver as formas, né? As formas da vida dos objetos, né? O objeto dança é o corpo, o objeto Uhum. escrita é o livro, o Uhum. objeto teatro é a fala. Mas depois das pandemias estéticas, tudo isso perdeu sentido. Como essa pandemia viral que está fazendo muitas coisas perderem sentido. E coisas impressionantes ganharem sentido. Como a Uhum. vida das pessoas. A vida das pessoas tinha perdido sentido. E essa pandemia veio para dar sentido à vida das pessoas. Nossa, fantástico. Isso que você falou, eu acho que marca mesmo, né? E para mim tem muito a ver com com essa questão da finitude, né? Que eu acho que a gente dá mais valor à vida quando a gente se depara com a morte, com as mortes, com o fim das coisas, né? E isso é fantástico. Olha só, o Zé Alberto, ele escreveu aqui, deixa eu ver se eu entendi. A se defender ou a transgredir? Eu perdi porque a gente teve uma fala, então eu perdi do que ele está falando. Isso me Ah, toca a partir do que Bell Hooks considera em ensinando a transgredir. É um comentário que ele faz, se você quiser falar sobre. A Cris Moura escreveu também, fez um comentário também falando que em 2014 ela fez um curso com você, Wagner, escrita hum, para dança, é, e que ela vê no seu livro o movimento nas palavras. Eu vejo demais. Por isso que eu falei, quando a Aline fala, vamos teatralizar, eu acho que Eu pensei na hora, sim, não por conta das palavras, mas por conta do corpo que está presente no livro. Então a gente já consegue enxergar cenas muito estéticas, assim, mas dança, né? uhum. Coisas bem delicadas, né? Bem marcantes e delicadas. É muito bacana. Acho que vai dar certo, hein, Wagner? Eu espero que sim. Não dá para. Eu não sei, eu li algumas. Eu não sou um filósofo, mas eu gosto de ler alguns filósofos, por exemplo, como Spinoza, que falavam muito da experiência, não é? Que a experiência, entender as coisas, né? As questões pela experiência. As questões, entender a vida pela experiência, né? Não só olhando para a vida, né? Olhar para a vida também é importante, porque você olha e escreve, você olha e relata, mas também ir viver e jogar-se na experiência, jogar o corpo na experiência, tirar o, o cubo de vidro que cobre o bicho da Lydia Clark, que cobre seu próprio corpo. Então, jogar-se na experiência. O Rainer Maria Rilke também, que falava muito do corpo, enfim. Maria Gabriela Lansol, que é uma das minhas escritoras favoritas, que também fala muito sobre o corpo, sobre a experiência do corpo. Paul, Uhum. Paul Preciado, que antes era Beatriz Preciado. Então, a questão dessa mudança física, existencial, ela é muito importante. Então, eu não tenho como... E isso, sim, isso eu estou falando de escritores, né? Isso para não Uhum. falar das cantoras, tipo Nina Simone, que atravessou uma guerra com o corpo dela, Miriam Makeba,
Elza Soares, e tantas outras, né, que não dá para nomear uma ou duas que no cinema... Ah, não, se for começar é muita coisa, mas assim, então, são muitos artistas que jogaram o corpo na frente da palavra e que depois retomaram a palavra a partir da experiência de viver uma experiência com o corpo. Então, assim, é muito... o corpo, não, para mim, é o grande fabulador, sabe? É nele que estão todas as nossas conexões com o outro. Por isso, muitas vezes, o Nunca Juntos, mas ao mesmo tempo, pode ser também uma pergunta, porque a gente pode perguntar onde está o corpo nessa hora. Sabe? Essa é a pergunta que vem a partir do título do livro. Nunca Juntos, mas ao mesmo tempo. Você pensa o quê? No que na hora que você lê esse texto? Esse título? No corpo. Corpos juntos, corpos ao mesmo tempo. Sim. Ideias, pode ser até ideias, mas ideias vêm de corpos. Então, assim, nunca juntos, mas ao mesmo tempo. São corpos. Então, não tem jeito, assim, do corpo não estar presente nas minhas pesquisas, porque eu precisei de muito tempo para entender ou para compreender a escrita do meu próprio corpo. Mas isso é uma próxima live. Não, acho que você pode aproveitar A gente nem essa. tem tempo, Fernanda. É porque, assim, um dado bem rápido. Eu nasci fui criado dentro de uma da igreja presbiteriana, né? Dentro da igreja presbiteriana, a gente fala muito, assim. Existe muito pouco a ação do corpo dentro de uma igreja. O corpo, ele é metafísico, né? E ele não está aqui, ele está além. Agora, e depois eu fui para uma outra área, né? Eu também fui para a literatura, onde o corpo, ele também é escrito. Ele é muito pouco experimentado, né? Ele é muito visto, observado. Então, a dança foi o momento que eu tive de experimentação do corpo. Eu falei, eu estou vivendo no mundo sem a experiência física das coisas que me afetam. Então, a dança, a arte, foi o momento em que eu botei o corpo para funcionar. Como a ideia já funcionava, como meu corpo mental. Meu corpo mental envelheceu muito mais rápido do que o meu corpo físico. Tem gente que chama de corpo sutil também, né? Então, assim, foi importante para mim dar vida a essa experiência. Eu só consegui dar vida a essa experiência física lendo, ouvindo, assistindo os artistas do corpo. Olha, tem um monte de coisas, comentários de, né, Ana Clara Jolie, que ama seu trabalho. A Cecília Almeida, minha amiga amada, né? Fala de jogar o corpo na palavra. A Cris Moura tá falando que você escreve com o corpo. Eu quero ler um pedaço, um trecho aqui, gente, porque eu não vou dar conta. A gente está falando disso, eu não vou conseguir não dar esse spoiler. E a Tamara, ela diz, a igreja diz o corpo é uma culpa, a ciência diz o corpo é uma máquina, a publicidade diz o corpo é um negócio, e o corpo diz eu sou uma festa. Eu adorei. Maravilha. Eu amei isso aqui. Quem escreveu isso? Foi a Tamara. Tamara, Maravilha. amamos. Amamos. Obrigado. Nossa, obrigado. É uma festa. Foi demais. Olha só, na página 103, né? Ela sai, a Adeline sai, né? Olha, gente, a Gabriela Gonçalves está aqui também. Oi, Gabi!
Ela tá aqui. Adeline se abandona contra uma árvore, sob a influência de imagens encontradas em textos populares, monografias, filmes, músicas e pinturas. Ela tenta redigir uma carta, rabiscos, que compreende nesse instante, e daqui a pouco não mais. Posso apenas decifrar o movimento de suas mãos e dos seus olhos quando ela para de escrever. Na realidade, eu prefiro assim. E aí eu fiquei pensando, né? Nossa, eu vejo só o corpo nisso, né? Na verdade, eu fico só no corpo, né? E aí eu fiquei pensando assim que quando eu te leio, Wagner, e aí eu fiquei pensando na minha relação com a sua obra também, que eu venho te acompanhando, eu perdi só uns últimos capítulos aí, né? Hum. Você só Mas não viu a boba, eu acho. Não, eu só não vi a você não viu a boba. boba. E domínio público. Não Fez a briga boba, comigo, não briga. Eu fiz fez a a boba no boba. domínio público. É. Nos Olha, não dois. olho para. Eu pensei o seguinte: eu não olho para você, mas eu olho para o que você olha. Eu acho que você faz isso com seus espectadores, com seus leitores, né? A gente não te vê, né? A gente olha para o que você olha. A gente contempla o que você Nossa, que bonito contempla. isso. Obrigado. Nossa, que bonito. Porque eu acho que é tudo que um artista quer ouvir. Por que 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 você acha que é você tudo não... que uma arte? Ah, porque eu não quero que as pessoas me olhem. Eu sou completamente desinteressante. Eu acho que eu sou completamente desinteressante, assim. Eu quero que as pessoas olhem pro assunto que eu tô tentando criar quando eu tô fazendo alguma coisa. Isso. Mas é isso que Eu eu não acho que é tenho, isso que né? Essas acontece. crises narcísicas, elas me irritam profundamente, sabe? Esse povo meio dandy aí da arte, que fica... Ah, sei lá, não vou reclamar, não. Sou tão reclamão, mas assim, a gente tem umas crises, a gente, sei lá, todo mundo tem umas crises artísticas, vai, é isso aí, mas crises narcísicas, eu quero dizer. Mas, Uhum. assim, é muito bonito saber que quando as pessoas olham para o que eu faço, elas olham o que eu estou olhando, não para mim. Nossa, isso é... ganhei o dia. Preciso mais falar nada. Bom, gente, um beijo. Acabou aqui. Pois é, então a gente está falando disso, né? De ganhar o dia com o olhar do espectador. Então eu queria assim, adianta escrever para o outro não ler? Você acha? Porque para mim, Ah, aí tem eu não disso, quero né? falar de Pois é, porque se eu olho para onde você olha, você quer um espectador, nem que seja para aquilo que você vê. E você faz, você me convida. Eu não consigo falar não para você, né, Wagner? Eu acho que isso é a diferença daquele artista que a gente considera bacana e o que a gente, o que não ganha a gente, né? O outro pode considerar. Mas essa necessidade, você acha que ela é narcísica, como você citou? Isso também é uma questão relacional, de troca, que também é saúde mental. Porque na saúde mental a gente trabalha isso como uma coisa bacana, assim, uma coisa do diálogo mesmo, e não narcísico. Mas essa Pra coisa gente olhar do. para a pessoa, não sei. Não, é Eu porque. tendo a dizer que se eu olho, eu quero olhar. É uma obra. É que a pessoa Você que faz está em uma obra cena, para alguém olhar. É isso que eu tô falando, a exatamente, é que obra. a pessoa que está em cena, ela não é ela, não pode ser só ela. Ela tem que ser Sim, ela tem que ser um múltiplo dela. ela tem Ela que não ser pode uma ser só, obra. ela não pode ser um eu, ela tem que ser os Zeus que ela é. Os Zeus que compõem o eu dela. Se ela não é os Zeus que compõem o eu dela, eu vou olhar para ela para quê? Pois é, mas você acha que é importante essa pessoa? Você consegue fazer uma obra só para você? Você acha que faz algum sentido o artista fazer algo que não é para o Ah, outro? eu tomo banho só para mim, eu como só para mim, eu eu tomo bastante álcool só para mim, assim, tomar álcool para as pessoas, acho que não faz sentido, né? Tomar banho para as pessoas, é, tem Tá. algumas E pessoas esse que a gente queria ver tomando banho, mas aí já é outra coisa. Já gente não não é me diz. arte. Tá, então a arte você acha que ela tá nesse lugar mesmo, né? Da relação Se não está no lugar espectador. da relação, não tem outro lugar para arte estar. Guarda em casa, então. Se a sua arte é para você, vai lá na frente do espelho e faz para você.
tem E problema agora, nenhum, não. então, e no isolamento, então? A gente está no momento de isolamento social, como que a gente faz para compartilhar essa arte? Porque para mim, arte é relação, e isso é básico para a existência humana, então, para mim, isso é novamente saúde, intrínseco, né? A necessidade de estar vivo, a gente existe pela arte, pela comunicação com o outro, pela relação, mas e nesse momento do isolamento? Como que eu trabalho? Como que eu faço a minha arte longe do outro? Como que você Você tem não está dançado? longe, né? Você não está longe. Eu acho que a gente está vivendo um período. A primeira coisa, é pensar nisso, gente, o mundo não acabou. O povo é bem complexo nessa hora também, né? Um dramático, um drama que eu fico impressionado. Nós estamos vivendo uma pandemia muito complexa, tem muitas Uhum. pessoas no mundo morrendo e você está ficando, você que tem o direito a ficar em casa, você está em casa, isolado. Vou repetir, você que tem o direito de ficar em casa, está em casa, isolado. Então você não está longe do outro, você está isolado por um tempo. Uhum. É um tempo, é apenas um tempo. Uhum. Escuta esse tempo, sabe? A gente tá, vou falar a gente, mas joga esse a gente para quem quiser se conectar a isso. A gente está muito viciado em produção, a gente aprendeu com o neoliberalismo a produzir e a se vender a todo momento. As pessoas falam de, de, de sair comprando, né, tudo, mas é um problema muito grande também de querer se vender. Tá muita gente querendo se vender também, muito artista querendo se vender. Calma, gente, calma, calma. Fica em silêncio um pouco, dá 3 meses de silêncio para a cabeça das pessoas também. Às vezes é bom também não notar a sua presença no mundo, sabe? E eu acho que você tem o isolamento é um tempo agora para entender, para corporar o isolamento, porque senão você não vai nem poder falar dele daqui a pouco. Corporem esse, esse isolamento Esse é um antes de momento que sair já também é para ser distribuindo, vivido. antes de sair já distribuindo o seu ser isolado para o mundo. Eu tenho visto muitas coisas que eu julgo estranhas desses seres isolados que já estão mostrando o seu isolamento depois de uma semana em casa. Você entende a superficialidade disso? Sim. Não, vai viver. Decameron foi escrito durante uma peste, mas Uhum. eram os carinhas ricos que saíram do meio lá de Florença e foram para um lugar escrever, mas assim, viveram aquele tempo da peste. Espera o tempo passar para já dar direções, temas, já convocar esse corpo para ativar o isolamento. Não, não está no tempo ainda. E tudo que for propondo essa sensação do isolamento agora, é bobagem, é mentira. Uhum. Vou beber água. Ai, caiu até o livro, ó, já fiquei com raiva. É, eu vi. Ó, a Luciana traz uma colaboração aqui. Talvez a única forma bacana de olhar para um artista de forma não narcísica é olhar para ele. É isso? Saiu do lugar. É olhar É olhar para para com o mundo. como o mundo se manifesta nessa singularidade de ser